Eu não sei você, mas eu já vi um monte de gente pregando ou criando doutrina nova com base em textos isolados, com base em versículos isolados, sem absolutamente nenhuma consideração com o contexto do versículo. Nós vamos falar hoje sobre os 5 exemplos de texto fora de contexto que tem sido usado nos púlpitos da atualidade. Depois da vinheta, você vai acompanhar com a gente. Pastor Clóvis por aqui, e você está no canal A Pregação em Perspectiva. Eu quero te dar as boas-vindas e já pedir para você curtir esse vídeo. E se você não conhece ainda o nosso canal, se é a sua primeira visita, inscreva-se em nosso canal, porque todas as semanas nós temos 1 ou 2 vídeos que podem acrescentar edificação à sua vida e abençoar o seu ministério. Hoje nós vamos mencionar 5 textos que são comumente usados fora do contexto e acabam ensinando o que a Bíblia não ensina. Vamos fazer uma contagem regressiva do 5º para o 1º. O 5º texto que nós separamos como um texto que tem sido muito usado fora do seu contexto e acaba ensinando heresias, ensinando coisas que a Bíblia não ensina, está localizado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 7. É aquele texto em que Davi entra numa caverna e dentro dessa caverna está o rei Saul. O rei Saul estava perseguindo Davi e Davi o surpreende numa caverna escura. Davi entra na caverna, corta um pedaço do manto de Saul e sai da caverna. E diz para os seus homens não atacarem Saul, porque nem ele mesmo ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor. É bem usado esse texto atualmente na intenção de recriminar, de combater aquelas pessoas que se levantam tomando posições diferentes do pastor ou discordando das ideias do pastor, do projeto, da visão do pastor, e o pastor se defende usando esse texto, está se levantando contra o ungido do Senhor. Na verdade, o contexto desse texto, um pouco mais adiante, versículos 10 e 11, o próprio Davi, quando encontra com Saul, apresenta a ele o pedaço do manto que ele cortou dentro da caverna e diz para ele, olha, eu peguei esse pedaço de manto, mas não te matei. Ou seja, para Davi, levantar-se contra o ungido do Senhor ou levantar a mão contra o ungido do Senhor implicava em matar o ungido do Senhor. Agora, quanto a isso, eu tenho que concordar com os pastores atuais. Não pode ficar matando pastor. Se tem alguma ovelha ou algum membro da igreja, ou algum irmão querendo matar você, colega pastor, colega pregador, realmente ele está errado, porque não pode matar não. Agora, discordar é bem possível, não há problema nenhum as pessoas discordarem de nós. Afinal de contas, nós vivemos em um país livre. Temos o direito a expressar nosso pensamento e nossas opiniões. Agora, dizer que isso é levantar-se contra o ungido do Senhor e usar 1 Samuel 24, de 1 a 7, é um erro. Leia o contexto e entenda a passagem. Talvez você diga que o Salmo 105, versículo 15, também fala que não pode levantar-se contra o ungido do Senhor, não toquem nos meus ungidos. Na verdade, o contexto, ou os versículos anteriores ao versículo 5, se refere ao povo de Israel. É o Senhor declarando que Israel é o seu protegido e que até os reis daquela época não tinham permissão para tocar no seu povo. Mas ele fala também dos seus profetas, e nem toqueis nos meus profetas. Esses profetas são os profetas do Antigo Testamento que precisavam proclamar a vinda do Messias. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas convergem para a vinda do Messias. Então, era proibido botar a mão. É deles que o texto está falando, tá bom? Eram os profetas de Israel. Assim como os ungidos eram o povo de Israel, os profetas eram os profetas de Israel. Eu não sou profeta de Israel. E tocar no ungido ali também implica em matar o povo de Israel, matar os profetas
de Israel. E essa ordem continua até hoje. Não pode ficar matando as pessoas, não, tá bom? A questão é, nós não podemos usar esses textos fora do seu contexto para dizer que as pessoas não podem discordar de nós. O próximo texto que nós temos visto ser usado fora do seu contexto é Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando diz: eu é que sei, é o Senhor que está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Esse versículo é muito usado pelo pessoal da teologia da prosperidade para dizer que os pensamentos de Deus estão voltados para satisfazer os nossos desejos. O fim que eu desejo para a minha vida estão de acordo com a vontade de Deus. Mas, na verdade, o contexto se refere a uma carta que foi enviada por Jeremias para os cativos de Babilônia, informando que esse tempo de cativeiro ia acabar. Inclusive, no versículo 10, está dizendo o período que ia demorar. Seria dado à Babilônia 70 anos, até que Deus restaurasse a terra de Israel ao seu próprio povo. A promessa ali se refere ao povo de Israel que estava cativo e ela já foi cumprida. Não tem nada a ver comigo, com os meus desejos, com o fim que o meu coração deseja. Não faça isso. Não use o texto fora do contexto. Nós vamos agora ao pódio, do terceiro até o primeiro. E a medalha de bronze vai para Mateus, capítulo 7, versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o que diz o versículo 1. Esse versículo não está sozinho em Mateus capítulo 7. Tem versículos depois. E o dos versículos de 2 a 5 apresenta Jesus dizendo que nós não devemos tirar o argueiro do olho do nosso irmão sem antes tirar a trave que está no nosso. Mas no versículo de número 5, ele diz: tira primeiro a trave que está no teu olho e depois, então, tira o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, a disciplina precisa acontecer na igreja no que se refere às falhas, aos defeitos, às dificuldades, aos pecados. A questão é, eu preciso, antes de tratar do pecado do meu irmão, eu preciso tratar do meu pecado. Este é o contexto. Então, o julgamento precisa acontecer, mas precisa ser feito debaixo de uma autoridade moral. Nós temos que, ao julgar alguém, entender que nós não estamos também fazendo a mesma coisa. Porque o que nós fazemos pode dificultar até mesmo a nossa visão em relação àquilo que o nosso irmão está fazendo. Então, não use esse texto fora de contexto. A medalha de prata vai para Romanos 8, versículo 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gente, isso aí é muito bonito, né? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, eu sou um vitorioso, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu não tenho luta, eu não tenho tribulação. As palavras iniciais do próprio versículo dizem: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A pergunta é: que coisas são essas? Essas coisas estão referidas nos versículos anteriores. São exatamente problemas que poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Inclusive a própria morte. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, nós podemos até passar pela morte, mas nós somos vencedores por causa do amor de Deus. Não é por causa da ausência de problemas, da ausência de dificuldades, da ausência de lutas. Ele cita tribulação, cita espada, cita fome, é um monte de problema. Mas isso não anula o fato de que somos vencedores por causa do amor de Deus. Isso não diminui o amor de Deus. A mensagem é: nem a morte é capaz de diminuir o amor de Deus por nós e nos separar dele. Não use texto fora de contexto. E a medalha de ouro vai para Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muita gente por aí pregando que nós podemos conquistar, podemos ter saúde, podemos ter riqueza, podemos ser vitoriosos. Nós podemos sim, mas não é isso que o texto está dizendo. Se eu pego esse texto dentro do seu próprio contexto, eu vou dizer:
Eu posso todas as coisas. Passar fome, ter comida, passar tribulação, ter sossego, sem passar por toda sorte de problema, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fala que sabe estar humilhado e sabe estar honrado. Sabe ter necessidade e ter fartura. Ele suporta todas essas coisas em Cristo que o fortalece. Se você tem usado esse texto dessa forma, ou algum desses textos desta forma, fora do seu contexto, pare imediatamente. Você está desonrando a pessoa que escreveu o texto e o Deus que inspirou essa pessoa a escrevê-lo. Seja honesto com a palavra de Deus e respeite a intenção original do seu autor. Que Deus te abençoe e que tenha misericórdia da tua vida e da minha também. Essa empreitada que nós abraçamos de pregar a palavra de Deus, ela está carregada de uma responsabilidade muito grande. É preciso exercê-la com muito temor e tremor diante do Senhor da palavra. Até o próximo vídeo.